Irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Paz, meu amor, teu coração. Deus te encha da sua graça. Estou muito feliz de poder voltar. A igreja da Boca do Rio foi uma das primeiras igrejas que eu conheci. Eu estou fazendo agora 30 anos que cheguei à IPB. Sou um prosélito do romanismo, criado com a intenção de ser um sacerdote romano. Deus me chamou para o pastorado. Quando eu cheguei aqui, já encontrei o reverendo Paulo Simões como pastor, que foi meu pastor, fez meu casamento, batizou meu filho, e quando eu recebi o convite, eu disse, o conselho resolveu chamar 2 filhos de Paulo, chamou Antônio Moreira. Eu ganhei um bocado de baba de Antônio Moreira lá em Jeribatuba, ainda na época da mocidade. E eu estou aqui nessa noite muito feliz pela honra do convite, em poder voltar, rever o reverendo Paulo, mestre por excelência, também o reverendo Cândido, já pastor jubilado, nós estivemos juntos nesse presbitério da Bahia, e estar aqui congraçados com os irmãos para celebrar. Eu me lembro da organização, também vim aqui nesse prédio, ainda nos seus escombros. O reverendo Paulo me deu a honra de vir aqui apresentando a proposta para a compra, e me lembro quando a igreja ainda reunia ali em frente ao Hotel São Marco, me parece, e também seus esforços para a construção do prédio. Também na escola, andei pregando na escola, e voltar aqui é um motivo de alegria, de gratidão a Deus, e celebrar com os irmãos a graça dele. Muitos irmãos, como foi falado aqui em uma oração, passaram por aqui. Esses dias eu conversava com o reverendo Elton Vinícius, que foi ordenado no nosso concílio, e ele lembrando do período que esteve aqui, também contribuindo com o trabalho, né? E Deus tem levantado aqui gente que está espalhado por aí, servindo ao Rei e alargando as estacas do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que eu quero transmitir a minha gratidão, trazer um abraço fraterno da congregação presbiteriana Cidade Universitária, ali no bairro do Cabula, um trabalho que nós estamos plantando, que é uma congregação da Igreja Presbiteriana da Bahia. Quero convidá-los a abrir a Escritura no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. A partir do 11 e até o verso 32. Lucas 15, a partir do verso 11. Pronto, eu vou ler até o verso 32, você vai acompanhar a leitura, tá bom? O texto para a nossa instrução e reflexão. Eu quero pedir a você que após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos expor essa passagem das Escrituras Sagradas. Lucas 15, verso 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Mas moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, bendito, exaltado e magnificado seja o teu excelso, sublime, poderoso e glorioso nome. Nós celebramos a Ti a existência desta igreja, tudo que o Senhor já fez, pessoas que te encontraram aqui, outras que receberam inspiração para te servir aqui, aqueles outros que foram comissionados, receberam o oficialato por meio do ministério do teu servo, estão em outros campos, em outros rebanhos, servindo no mistério da palavra e dos sacramentos, bem como no presbiterato, aqueles que foram levantados como diáconos na tua casa, que têm servido aqui em outros lugares. Deus, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós temos acompanhado a tua fidelidade e bondade desde os dias que esse trabalho foi organizado como igreja. Nós te pedimos que continue a capacitar o reverendo Paulo, derramar graça na vida da sua família, na vida de Paulinho, de Júlia, de Saulo, de Ana. Deus, em nome de Jesus, também nós te pedimos que continue a sustentá-los, a animá-los, a derramar graça para que continue sendo uma referência de família e de serviço a Ti. E nós queremos te bendizer, Senhor, porque o Senhor tem sido o rochedo dessa igreja. Que o tempo para frente seja um tempo de muitas colheitas. O Senhor derrame suprimento das necessidades todas e, sobretudo, motivação, Senhor, para que o trabalho não seja realizado como um peso, mas como motivo de alegria, de celebração ao teu augusto, excelso e poderoso nome. Nós te pedimos agora que o texto lido seja um instrumento teu para a edificação da igreja e para o chamado eficaz daqueles por quem Cristo morreu. Promove a glória de Jesus Cristo e fala pelas Escrituras, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o processo de ensino-aprendizagem é complexo. Depende de uma série de fatores, tanto internos quanto externos. Ensinar e aprender trará sempre as agonias do coração de quem ministra e de quem é ministrado. Do ponto de vista da educação, os educadores entendem que esse processo, ele às vezes é curto, às vezes é operacionalizado em um tempo médio, mas às vezes demora muito. Quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras,
buscando compreendê-la na sua essência, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós precisamos de entender que também há complexidade aqui. Primeiro, é necessário entender que, muito embora seja apenas um livro, ele está separado de nós por alguns abismos, chamado abismo temporal, aquele outro definido como abismo cultural, e bem como os abismos chamados linguísticos. A escritura no Antigo Testamento na língua hebraico e no aramaico, e no Novo Testamento na língua grega. Então, não obstante a isto, ainda pesa sobre o leitor o fato da necessidade dele compreender que esse livro contém muitos gêneros literários, para que aproveitemos de uma forma mais excelente cada porção lida. É necessário compreender qual gênero no qual estamos debruçados para entender melhor as Escrituras. Lucas, capítulo 15, é aquele capítulo conhecido pelo registro desse homem que foi médico e historiador, das chamadas parábolas do Senhor Jesus. E a parábola é um gênero literário que podemos definir como ilustrativo. É uma história contada como ilustração, cujo objetivo é trazer verdades espirituais aos ouvintes. O texto que nós lemos é muito conhecido. A Sociedade Bíblica do Brasil resolveu defini-lo como a parábola do filho pródigo. Alguns teólogos, contudo, entendem que esta parábola tão conhecida também poderia ter sido definida como a parábola do pai amoroso. Isso porque a ênfase aqui não está apenas sobre a pecaminosidade do filho, mas de forma especial sobre a benevolência do seu pai. Então é importante para nós compreendermos aqui algumas verdades e buscarmos contextualizá-la, respeitando o gênero, para que a exposição ela cumpra aquilo que apraz a Deus, no sentido da edificação da igreja e daqueles por quem Cristo morreu. Inicialmente, eu quero dizer para você que a palavra pródigo, como no registro em negrito da Sociedade Bíblica do Brasil, significa esbanjador. Meus irmãos, ao contrário do pastor, ao contrário das mulheres nas parábolas anteriores registradas aqui por Lucas, o pai não saiu à procura do filho. O que nós percebemos aqui é que foi a lembrança da bondade do pai que conduziu o rapaz à experiência do arrependimento, do regresso e do perdão que Deus tinha para ele. Percebam comigo, pois o texto nos diz, versos do 11 ao 16, que ávido pelas experiências que a vida dispõe para aqueles que estão vivendo a fase da juventude, o texto mostra que esse rapaz resolveu partir para uma terra distante. Ele é o mais jovem de dois. Ele rompe com a autoridade do pai, rompe com a definição de autoridade que o seu irmão mais velho exercia sobre ele, e de posse da própria legislação, amparado por aquilo que a própria lei lhe concedia,
ele faz uma declaração antecipada da morte do seu pai. Importante aqui, do ponto de vista do mundo jurídico, nós compreendermos que havia base legal. E o mais velho era aquele que deveria assumir a metade dos haveres da herança do pai. Contudo, o mais novo tinha parte. E é ele que faz esta exigência. O texto diz no verso 12 que o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pague, que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Meus irmãos, é importante que se diga aqui que esse rapaz agiu dentro da lei. Contudo, é importante que se destaque também que nem tudo que é legal é moralmente correto. Essa decisão revela desafeto. Essa decisão revela insubmissão. Essa decisão revela desagrado. Ela revela também indiferença. Ele está rompendo com o que Deus havia estabelecido. E o próprio reino de Deus, ele é amparado por uma estrutura de autoridade e submissão. Ele está enfrentando as estruturas de poder espiritual, numa concepção teológica, e pede ao seu pai a parte que lhe cabia. Chama atenção aqui que, diante das aventuras da vida, é tão comum que os jovens, numa condição econômica de superávit, possa atrair outros jovens interessados em seus haveres, nas aventuras e privilégios que o dinheiro pode oferecer. E esse rapaz, numa condição de superávit econômico, certamente cercado por outros aventureiros como ele, logo passa a viver as dificuldades comuns de quem não sabe administrar um orçamento pessoal familiar. Isso mostra que, passados não muitos dias, o mais moço ajunta tudo que era seu, parte para uma terra distante e lá dissipa todos os seus bens e vivendo dissolutamente. O 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quero chamar a sua atenção aqui, é que essa terra distante, ela não é necessariamente um lugar distante para uma viagem. Porque é muito comum, numa perspectiva muito reducionista, que alguém avalie o texto e interprete a passagem da Escritura apenas dando visibilidade ao aspecto geográfico. De fato, ele foi para um lugar bem distante da sua casa. Mas é importante se dizer que esse lugar distante, ele existe também no nosso coração. Ele sonhava em desfrutar da sua liberdade, longe do irmão mais velho, longe da autoridade do seu pai. Ele queria, na realidade, fazer as coisas da sua maneira. Seu desejo, naquela fase áurea da vida humana, das descobertas tão comuns na fase da adolescência e pós-adolescência, era viver as aventuras, distante daqueles que pudessem
importuná-lo, diminuir a sua capacidade de ação, ainda que esta fosse o produto da irresponsabilidade. É importante, do ponto de vista da Escritura, nós compreendermos que o pecado, ele promete liberdade, mas na realidade ele entrega escravidão. A poesia dos Hebreus afirma que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte. Então, nesta sociedade da edição das imagens, do Instagram, da mensagem fluida e rápida, muitos são convidados a se aventurarem à proporção daquilo que eles veem e que ocupa os seus corações, de modo a eles passarem a desejar viver intensamente as suas experiências. Então o pecado está prometendo para aquele jovem rapaz, na tradução do pródigo, o esbanjador, irresponsável, irreverente, insubmisso, liberdade. Mas, na realidade, a sua experiência será uma experiência de escravidão. Isso para que a Bíblia seja verdadeira. Literatura joanina, em João capítulo 8, verso de número 34, a Escritura nos diz assim, João 8, verso 34, talvez você não consiga acompanhar, mas você vai escutar o que eu vou ler para você, tá bom? João 8, 34 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então tenha cuidado, porque o pecado estava prometendo para aquele rapaz liberdade. Às vezes a liberdade vem com a proposta apenas de um primeiro gole, ou de um primeiro beijo, ou de uma primeira relação sexual fora do ambiente da aliança. Às vezes a proposta é de uma viagem, de um lombra por meio de um cigarro, ou de um pó. Mas os que se enveredam sabem, pela experiência, que aquela proposta de liberdade lhes trouxe uma escravidão, ponto de tentarem sair depois, mas sem sucesso. Então o texto nos mostra isso. O que é interessante é que diante do quadro de fome, e por ter esbanjado todos os recursos que tinha, o texto mostra que agora aquela liberdade de acordar a qualquer hora e de utilizar o que tinha no bolso para comprar cachaça, para contratar as meninas de programa, tem o seu fim, porque para a sua subsistência, ele agora precisa de trabalho. Como judeu, isso vai nos mostrar que Deus começa a disciplinar aquele jovem rapaz. Verso de número 15, de Lucas 15, diz, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Meus irmãos, nós vamos perceber agora, a partir da leitura do verso 16, nessa experiência tão dolorosa, que esse rapaz, ele cai em si. E ele prova de um arrependimento de pecados. Verso 16 ao 19, o texto diz,
ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus queridos irmãos e amigos, detidos agora nesta segunda sessão desta narrativa bíblica, nós vamos perceber que há aqui uma consciência dos males promovidos para o seu pai, para os do seu entorno e para ele também. E o texto mostra que ele cai em si. Eu quero dizer para você nessa noite que arrependimento de pecados nem sempre tem relação com choro. Há igrejas, muito comum, um sistema de apelo, e ao final da mensagem, as melodias, que tem essa capacidade de imprimir na alma humana a necessidade de chorar. E algumas pessoas, interessadas pelas promessas que são feitas, à proporção de um fundo musical, se deslocam dos seus bancos e vêm à frente atender a um apelo de um pastor que entende que aquelas lágrimas estão manifestando um arrependimento de pecados daquela pessoa. Meus irmãos, nem sempre quem chora está arrependido. Tem pessoas que choram o desejo de vingança. Tem pessoas que choram porque estão odiando a outra. Então as lágrimas nem sempre exprimem uma condição de arrependimento profundo e genuíno de pecados. Nós precisamos entender que o que define um arrependimento genuíno é a mudança de rota, é a decisão consciente de que pecou e que precisa tornar atrás, precisa manifestar para o céu e para a terra os males que o pecado lhe trouxe. Então o rapaz aqui, primeiro ele muda de ideia sobre si mesmo. Segundo, ele muda de ideia sobre a sua situação. E é isso que define que de fato ele está arrependido. O que nós temos aqui no registro de Lucas são as elucubrações reveladas por Jesus. É a consciência de pecado que a pessoa tem, se vendo naquela condição vil, e dizer para a sua própria alma: vou me levantar daqui, eu vou sair desse lugar que está me escravizando, eu vou encontrar o meu Pai. Meus irmãos, nós temos consciência, foi falado aqui reiteradas vezes, no próprio momento da liturgia, que quem pode gerar um arrependimento genuíno de pecados é o Espírito. Por mais que alguém queira carregar a sua consciência da responsabilidade ou da irresponsabilidade do que fez, isso será, do ponto de vista da teologia, sempre um remorso, como foi com Judas. Quem concede a graça
do arrependimento de pecados é o Espírito Santo, que amontoa brasas vivas sobre a cabeça do pecador e dá visibilidade a todos os seus erros, a todas as suas mazelas, a todas as suas maldades, ao ponto da pessoa agonizar acerca daquilo que fez e mudar completamente o conceito de si mesmo, mudar completamente o conceito da sua própria situação. Paulo escreve aos Romanos para fortalecer a apresentação dessa segunda sessão, atribuindo à obra do Espírito o arrependimento genuíno de pecados. Em Romanos capítulo 2, verso 4, ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, é longe de casa que esse rapaz está experimentando, vivendo a melhor experiência da sua vida. Obviamente que isso não deve servir para lhe motivar a fazer o que ele fez e arcar com todo o passivo criado do ponto de vista das relações humanas. Mas é lá, cuidando de porcos, desejando fartar-se das alfarrobas, que o Espírito Santo invade o seu coração. Menino criado na igreja, que ouvia do seu pai a exposição da lei, que era levado ao sábado para ouvir a exposição das Escrituras, que tinha definições éticas e religiosas muito consistentes, mas que jamais havia experimentado de um arrependimento genuíno. E o Espírito faz essa obra. E ele resolve mudar o conceito que ele tinha de si. Ele então parte. Isso vai nos mostrar agora na terceira sessão, verso do 20 ao 24, que vai entrar na cena da passagem uma nova figura, que no elenco dessa parábola nós temos os personagens principais e os coadjuvantes. Vai entrar aqui na cena a figura do pai, também do servo, do próprio irmão mais velho. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, a fim de que você retire o seu olhar desse rapaz mais jovem e ponha sobre o pai e veja algumas características desse pai. Acompanhe aí a leitura a partir do verso 20 e até o 24, a terceira sessão da exposição dessa noite. Verso 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Meus queridos, o que nós percebemos aqui é que uma verdadeira alegria toma essa casa. Fico pensando os contrastes da vida, né? E das relações. Uma tristeza profunda do pai, quando o filho antecipadamente o declarou como morto e foi embora.
E agora uma alegria intensa pelo seu regresso. Quero dizer para você aqui que os versos do 20 ao 24 nos apresenta algumas características desse pai. O verso 21 vai nos apresentar que este homem era um pai discipulador. Pastor, de onde é que você está tirando essa ideia? A pergunta é a seguinte, verso 21 diz: e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer a passagem aqui é: de onde veio a consciência de pecados desse jovem? Eu creio piamente que esse rapaz cresceu em uma casa onde o culto doméstico era prioridade. Era a família que reunia sob a liderança do homem, que é o sacerdote, cabeça do lar, que ministrava sobre a vida da esposa e dos seus filhos. Então esse menino não aprendeu em outro lugar, muito embora ele fosse levado aos sábados à igreja para ouvir a exposição da lei, mas ele não aprendeu em outro lugar, senão na sua casa com o seu pai, que era efetivamente um pai que discipulava os seus filhos. Me preocupa o fato de que a igreja está abandonando essa prática tão salutar, tão abençoadora para o povo de Deus. O primeiro pastor presbiteriano é um ex-sacerdote romano, o ex-padre José Manuel da Conceição. A sua conversão se deu também, de forma especial, porque ele era um homem curioso. E ele passava nas vilas e percebia famílias de protestantes reunidas, celebrando ao Deus dos céus, e pais que ministravam o coração dos seus filhos. Quero dizer para você nessa noite que você pode ter muitas ocupações, você pode ter muitos projetos, você pode ter muitos desejos ainda a serem realizados. Mas se você tem filho criança, pré-adolescente, adolescente, e não for um pai discipulador, se você enquanto mãe, casada com um homem que ainda não entendeu a verdade do Evangelho da Graça, não se incumbir dessa responsabilidade de discipular os seus filhos, saiba que ele tem sido objeto de todas as ideologias do inferno para ressignificar todos os valores que você aprendeu na igreja. Então eu quero dizer para você primeiro, valorize o discipulado. Pregue o evangelho para os seus filhos. Não esteja tão preocupado, tão preocupada em fazer evangelismo na rua, de atender os reclames da igreja, se antes você não chamar o seu filho e a sua filha e fazê-la entender a mensagem gloriosa da salvação, dizendo para ele ou para ela que são pecadores e precisam de arrependimento. Esse menino ouviu muito sermão, como aquele de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. É um pai que clamava e dizia assim: meu filho, arrependa-se, porque senão você vai passar a eternidade no inferno. É isso que nós temos aqui. Primeira característica desse homem, verso 21. Ele era um pai discipulador. Você tem discipulado seus filhos? Você tem investido tempo para ensinar a Bíblia para ele? Você tem orado por ele e com ele?
Ou ela é daquelas crianças que passam o dia inteiro com o celular na mão, tendo acesso a tudo quanto é tipo de lixo que a internet despeja em nossas casas? Meus irmãos, exatamente a consciência de pecados, pela mensagem que ele ouvia do seu pai, que o fez tornar e dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu. Veja que teologia sadia. Utilizando da analogia da Escritura, Salmo 51, Davi diz isso: pequei contra ti somente, e fiz aquilo que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Teologia raiz. Segunda característica do pai, versos 22 ao 24, veja. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que bom. Esta segunda característica desse pai é que ele era um pai perdoador. Que imagine só, o filho havia declarado ele antecipadamente como morto. Completa indiferença, completo desafeto, enfrentamento de liderança, de autoridade. O cara podia estar com o coração cheio de ódio. Deixa eu chegar aqui que ele vai ver uma coisa. Na linguagem de lá do interior, pegar o rebengue, dar uma lapiada nesse menino. E tem pai assim, que não considera que a juventude da vida é o período dos perigos, e não leva em consideração que também já passou pela fase, já fez muita besteira. Quando há algum desafeto, algum episódio que o filho pisa no seu calo, este homem fica guardando no coração a ranhura, esperando a oportunidade para se vingar. Isso mostra que coisa bonita, né? Ele vem dizendo: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O interessante é que o verso 22, o pai interrompe. Deixa ele contar das mazelas, aquelas lembranças, quando ele estava no prostíbulo, gastando dinheiro, produto da herança que o pai havia dado para ele, com as meretrizes, tomando cachaças, utilizando drogas lícitas e ilícitas. O pai interrompe, simplesmente, antes que a confissão se completasse. Ele já havia perdoado. Meus irmãos queridos, essa atitude deste pai perdoador fez com que o rapaz descobrisse em sua casa tudo quanto ele havia procurado em um lugar distante. Ele descobriu que em casa tinha roupas, ele descobriu que em casa tinha joias, ele descobriu que em casa tinha amigos, ele descobriu que em casa tinha celebração, ele descobriu que em casa tinha amor, e sobretudo ele teve a sua consciência encharcada de que ali ele tinha segurança. Então as nossas casas, os nossos lares, devem ser antes de tudo lugar de acolhimento. Não pode ser lugar de juízo. Você não pode agir como agem
aquelas pessoas que entendem que o Antigo Testamento é lei, que o Novo Testamento é graça, e que no Antigo Testamento cria a caricatura de Deus como um velho barbudo sentado com um caderninho. Ei, você errou aí, ó. Não. A casa, o lar sagrado, deve ser o lugar para acolher o filho que saiu para se prostituir. Deve ser o lugar sagrado para acolher o filho que desperdiçou o seu dinheiro com as drogas lícitas e ilícitas. A casa deve ser o lugar para acolher o filho que, iludido com as ideologias que estão sendo propostas nesse mundo, resolveram ressignificar a sua sexualidade. Nós precisamos de entender que é nosso dever perdoar. Não está em pauta aqui o que é que o menino fez. Para mim, o que ele fez, só a declaração antecipada de morte do pai já me basta. Então, o restante que ele fez com a vida dele é menor. Então, eu quero dizer para você que na terra distante, ele aprendeu sobre a miséria. E quando voltou para casa, arrependido dos seus pecados, ele aprendeu sobre misericórdia. Sabe qual é a razão pela qual Deus não me lança fora e não lança você fora? Você que às vezes se julga superior, por suas patentes ou títulos, por sua formação ou conhecimento, pelas misericórdias do Senhor, que se renove nossa vida cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Que a Escritura nos diz que todos pecaram. E nem eu, nem você estamos imunizados desse vírus corrosivo que invadiu a criação com a queda, com o pecado original. Então, a segunda característica desse pai é que ele era um pai perdoador. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é: como é que está a sua relação na sua casa? Com seus filhos. Gente, criar não é uma coisa fácil. Quando eu cheguei para a igreja 30 anos atrás, eu ainda tinha cabelo. Era preto e não tinha barriga. Já não. Era mais bonitinho. Quase. Então, eu fico pensando, olhando para a passagem, que durante todo esse tempo, 30 anos já na igreja, quantas vezes, quantos deslizes, quantos pecados, quantas bobagens, quantas besteiras. Deus é Pai que perdoa. Você precisa entender a importância de perdoar, recomeçar para a saúde da sua vida, clínica, emocional e espiritual. Então o texto vai nos mostrar, meus irmãos, que de fato este homem não queria apenas perdoar, ele queria revelar o quanto ele amava o seu filho. Deu dignidade, roupas, sandálias, mas a figura do anel aqui, dentro do simbolismo, no passado, era um sinal de filiação. Ele colocou no dedo: se você é o meu filho legítimo. E o passivo que você criou está zerado, em nome de Jesus. Então o texto segue, e agora, versos 25 ao 32, e aí eu vou fazer aqui
duas sessões, primeiro 31 e 32, verso 28, primeiro, depois 31 e 32, para a gente entender melhor. Primeiro, entender que esse pai também era um pai resgatador. Verso 28, está bem claro, ó. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja, a figura aqui é do mais velho. E esse mais velho aqui eu gosto de definir como crentão. Camisa de manga comprida, sapato lustrado, Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Sempre estive aqui. Nunca faltei um culto na igreja. Todas as reuniões de culto nos lares, eu estava aqui. Agora esse outro aí, o adolescente, declarou sua morte, estragou a nossa vida financeira. O texto mostra, meus irmãos, verso 28, que ele não queria entrar. Ele sai, mas o texto diz que o pai procurava conciliá-lo. Veja que o pai não somente recebe o mais novo, mas ele agora está buscando reconciliação com o mais velho. Preciso entender, meus irmãos, que esse deve ser o papel dos homens de Deus na igreja. A função de moderação, de mediação, da polidez, paciência, de enxergar para além das estruturas, entender o que é que está acontecendo no ambiente da família, se não há entraves, se não há coisas que são veladas, outras que são mais explícitas. O texto mostra que o pai, percebendo o desafeto do mais velho, ele busca conciliá-lo. E é importante para nós pensarmos sobre esse papel aqui, porque entra aqui a figura do pai que está buscando resgatar um filho que agora está para se desviar também. Veja, quem provoca todo esse processo aqui é o mais novo. Toda a celeuma, esses episódios do seio da família, foi o rapazinho que fez isso. Mas o pai entende o seu papel. Ele entende que é ele que tem que resgatar o seu filho. É ele que tem que estar antenado sobre as relações, sobre as inclinações, sobre as tendências do mundo que vive, para que ele exerça esse papel de todas as vezes que o filho tentar se distanciar, resgatá-lo, trazendo de volta para casa. Eu quero seguir para o final da exposição, agora, a partir do versículo 29 e até o 32, porque eu quero falar sobre a última característica desse pai. Verso de número 29 diz: mas ele respondeu a seu pai, o mais velho agora, viu? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desses um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus queridos irmãos e amigos, a última característica desse pai é que ele era um homem consciente da sua função de mordomo. Sabe o que é mordomia? A definição de mordomia, ou do mordomo,
é que nós só temos na nossa mão as chaves da despensa. E a ideia de que nós somos administradores de algo que não é nosso. Então o mordomo não tem nada. Nada é dele. Mas ele precisa prestar contas ao dono. E esse cara, ele revela esta consciência aqui quando, na agonia desse filho mais velho, e nos seus reclames, e as exposições todas do que o irmão mais novo havia feito, o pai ele dá uma resposta muito inteligente. Ele disse: meu filho sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Me permita aqui, viu? É como se o pai tivesse dito: meu filho, aqui é tudo nosso. Pode completar aí, nada deles. É isso aqui. É o cara que tem as coisas, mas que dá acesso ao filho. É o sujeito que tem a inteligência de perceber primeiro que Deus deu para ele distribuir em casa. Eu já vi muita coisa feia na vida pastoral, sobretudo quando envolve inventário. Tem gente que passa a vida inteira acumulando. Já viu nesses canais fechados acumuladores? É de fazer dó. Gente que tem compulsão por compra. Que compra. Acumula. A casa vira um lixo. Tanta coisa, não tem espaço para nada. Perde-se com isso a simplicidade e a beleza da vida. A gente precisa de pouca coisa. Eu gosto muito das definições de vida dos minimalistas. Muito embora não seja. Acho que eu estou bem distante disso, mas eu tenho buscado viver com pouco e com simplicidade. O pai disse: meu filho, aqui é tudo nosso. Você quer o quê? Quer fazer festa? Quer matar novilho? Vamos celebrar. Meus irmãos, nós precisamos entender que a realidade que nos cerca, do ponto de vista da insegurança que nós temos para a permanência aqui, a instabilidade da vida humana, deveria nos fazer repensar muita coisa. Sobretudo, relação do ter em detrimento de ser. Mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 12, tem uma passagem bem conhecida. Eu quero ler, já está caminhando para o fim, a exposição. Lucas 12, a partir do 16 e até o 21, diz assim: ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Veja o verso 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparados para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Sabe como é que você pode ser rico para com Deus? Na figura do Pai aqui, quando você entende que o patrimônio material que você juntou é para você criar um bem-estar. O automóvel, seu filho sendo habilitado, pode ser o automóvel do seu também. Que a condição
de necessidade do seu filho deve ser suprida por aquele valor que você está guardando sem saber se vai poder usar. A última característica desse pai é que ele era consciente da sua função de mordomo. Meus irmãos, nós não temos nada, até os nossos filhos são herança do Senhor. Então, que sejamos mordomos de fato, exercendo o nosso papel, cuidando daqueles que o Senhor nos confiou a vida. Meus queridos, nós iniciamos essa mensagem falando da complexidade do processo de ensino-aprendizagem. Isso também tem relação com a teologia. A Bíblia não é um livro fácil de compreensão. O próprio vocabulário, se você não utiliza a nova tradução na linguagem de hoje, se você tem uma revista corrigida, uma revista atualizada, você vai ter dificuldade de interpretar algumas passagens, alguns termos. Eu quero dizer para você é que, não obstante essa dificuldade tão comum no nosso intelecto, Cristo utilizou desse gênero para facilitar a aprendizagem daqueles que estavam ouvindo. Eu quero dizer para você que a figura do filho aqui somos todos nós, que nos precipitamos, que pecamos e fazemos aquilo que é mal aos olhos de Deus. Mas a figura desse pai aqui é do próprio Deus, que na propiciação do seu filho nos oferece tudo quanto nós necessitamos. Então eu quero concluir a mensagem nessa noite, primeiro me dirigindo a você que eventualmente aqui ou nos acompanhando pela internet vive como esse filho pródigo. Caminhou na igreja, tem consciência de que precisa estar na casa de Deus, mas se precipitou, se desviou, se afastou. Quero dizer para você que essa mensagem é para o seu coração. E que você precisa, urgentemente, como ele, tornar para a casa de seu pai. Mas você não terá acesso digno. E antes, vá para ele. Pai, pequei contra ti. Fiz aquilo que é mal. Quero dizer que se é esse o seu caso, arrependa-se hoje. Você que veio, talvez, convidado para o aniversário da igreja, está afastado, Deus está lhe oferecendo uma oportunidade de reconciliação. Quero dizer para você também, dando a mensagem, que nós somos essa figura aqui. E rapaz, gosto de definir o gráfico da vida cristã como um tobogã. Alguns gostam de um aclive, né? Sendo que nós estamos vivendo de glória em glória. Eu vejo muito mais um gráfico, qual às vezes nós estamos no monte, no superávit espiritual, e às vezes no vale. Deus quer muitas vezes nos permitir chegar aos vales da vida, para que a gente compreenda que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. E a graça de Deus é suficiente para nos redimir dos nossos. Que Deus, por sua graça e poder, possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos orar.